Muitíssimo obrigada, Senhor Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. Agora passo a palavra a Sua Excelência, Senhor Ministro dos Transportes e Comunicações. Ilustre Ministro, tem a palavra. Sua Excelência, Senhora Presidente da Assembleia da República, Sua Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, Suas Excelências, Senhores Deputados da Assembleia da República, Suas Excelências, Senhores Membros do Conselho de Ministros, Suas Excelências, Senhores Vice-Ministros, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Ao iniciar esta nossa intervenção, permitam-me saudar os senhores deputados, dignos representantes do povo moçambicano e, através de vós, cumprimentar a todo o povo moçambicano do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico. Recebemos com a atenção necessária as preocupações e recomendações de Vossas Excelências, senhores deputados, onde entendem que no Programa Quinquenal do Governo 2015-2019 não se encontram expressas medidas e ações com vista à criação de um plano agregado de desenvolvimento de um sistema nacional de transportes rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo que ligue o território nacional em toda a sua extensão. É para falar deste assunto que diante de vós nos apresentamos. Excelências, o sistema de transportes constitui um fator importante de coesão social e territorial. O sistema ferroviário de Moçambique está subdividido em 3 sub-redes substancialmente independentes, nomeadamente o corredor Sul, Centro e Norte. É com base neste compromisso que o Governo de Moçambique desenhou a estratégia para o desenvolvimento integrado do sistema de transportes, aprovada pela Resolução número 37/2009 de 30 de junho, cujas ideias expostas extravasam o horizonte temporal dos planos quinquenais, pois tomam em consideração os imperativos da capacidade financeira e humana para a sua implementação. A estratégia é alusão, tomando em conta a configuração geográfica do país e as vantagens de cada modal, dá primazia ao desenvolvimento de um sistema de transportes integrado que, no sentido norte-sul, seja dominado pelos transportes marítimo e ferroviário, enquanto que no sentido este-oeste é dominado pelo transporte rodoviário e fluvial, sem excluir as estradas de orientação norte-sul e linhas férreas este-oeste, que sirvam interesses estratégicos até regionais. Da estratégia que acabamos de citar, foram extraídas as linhas estratégicas para a compilação do Plano Integrado de Investimentos, que foi citado no ponto 10 do presente Programa Quinquenal do Governo, como instrumento de planificação, cujo Plano Quinquenal do Governo pretende materializar os objetivos desses instrumentos. Tanto a Estratégia para o Desenvolvimento Integrado do Sistema de Transportes, bem como o Plano Integrado de Investimentos, detalham os projetos específicos que corroboram para a materialização deste conceito de Plano Integrado de Desenvolvimento. Só para dar alguns exemplos, passo a citar.
com base nos interesses públicos e do setor privado, foram e ou estão em execução os perfis das linhas e os respectivos estudos nos corredores de desenvolvimento de Techobanine, que compreende a construção da linha férrea de Buane a Techobanine, ligando ao projetado Porto de Techobanine no distrito de Matutuine. Deverá permitir a ligação do extremo sul do país ao corredor de desenvolvimento de Limpopo, constituindo uma via fundamental para a ligação aos países do Interland, nomeadamente o Zimbábue e o Botsuana, aumentando as ações para exportações e importações de bens para aqueles países. Deverá igualmente contribuir para a dinamização da atividade econômica ao longo das regiões por onde essa passa, por exemplo, a zona agrícola do Limpopo, as zonas pecuárias de Mabalane e outras áreas da província de Gaza e Maputo. Para a maximização dos benefícios e impactos com a economia nacional, alguns projetos em curso poderão jogar um papel fundamental. Relativamente a Massangena, que compreende a linha férrea de Mapá e Massangene, deverá permitir a ligação interior entre o corredor de desenvolvimento do Limpopo e o corredor de desenvolvimento da Beira, tendo em perspectiva a dinamização da atividade econômica no interior das províncias de Gaza, Inhambane, Manica e Sofala, e com a visão de estabelecer a ligação ferroviária norte-sul. A linha férrea deverá desempenhar um papel catalisador na região com a caracterização dos projetos de reabilitação das estradas interiores, nomeadamente Chibuto-Chigubo, Machaila-Massangena, Funhalouro-Machaila e Mapinhane-Massangena. Contudo, todas elas ainda continuam em processo de estudos para a sua materialização. Relativamente ao Dondo, que compreende a linha férrea de Massangena-Dondo como parte da interligação norte-sul do país, deverá desempenhar o papel de catalisador do desenvolvimento da região, tendo em vista a reabilitação das estradas alimentadoras, nomeadamente Troços, Mavu e Massangena, Espungabeira-Chibote, Machanga-Save, Muxungue, Machanga-Estaquinha-Buzi, que garantirão maior integração com a economia dos distritos sul de Sofala e Manica. Relativamente a Mutuali, baseado na linha férrea Namayabwe-Mutuali, estabelecendo a ligação entre o corredor de desenvolvimento de Sena e o corredor do Norte, contribuindo para a ligação ferroviária Norte-Sul e aumentando as oportunidades e facilidades para o escoamento da produção do Vale do Zambeze e da província de Niassa através dos portos ou do porto de Nacala. Para este efeito, deverão merecer prioridades nas intervenções em várias estradas, de modo a garantir uma maior interação econômica entre esses dois modais. Moeda, que se assenta nas linhas férreas Ribau e Mocimba da Praia, constituindo o último troço do projeto de interligação ferroviária norte-sul do país, os recentes desenvolvimentos econômicos na região de Palma colocam maior prioridade a este troço. A priorização de reabilitação e melhoria de vários troços rodoviários e os principais troços rodoviários que visam maximizar as sinergias com as estradas que vão ser desenvolvidas nessa região. De destacar, Maiaca Papai Namapa, Namapa Chiure Metoro, Montopuez Balama Impiri Marupa, Pemba Belibiza Moaguide, Moluku Nairoto, Macumia Muendumbe, Moeda e Mocimba da Praia, Palma. Relativamente a Macuse, que assenta na linha férrea Moatize-Macuse, que partindo de Moatize corre paralelo à linha férrea de Sena, bifurcando aqui em direção ao mar, na zona costeira da província da Zambeza e o respectivo terminal portuário de carvão para garantir a logística da sua exportação.
Excelências, no que ainda cabe ao setor aéreo, deve-se reconhecer que este requer uma profunda análise e reestruturação. Entretanto, o nosso Governo tem estado atento ao desenvolvimento da indústria do turismo e os polos de desenvolvimento do país e da região, e que requer a identificação das fontes principais para catapultar esta indústria e os destinos principais ao nível nacional e regional. E é priorizada a construção de terminais aéreos portuários em Tete, Pemba e a dinamização do aeroporto de Nacala. Ainda alguns destinos turísticos justificam a necessidade de construção de novos aeroportos. Entre esses destinos se destacam Ponta Douro, Xai-Xai, Inhambane e Mocimboa da Praia. Suas Excelências, no que concerne a cabotagem, ou seja, o serviço marítimo, o sucesso da revitalização da cabotagem marítima, ou seja, do uso da via marítima para o transporte de cargas e passageiros, depende muito da existência de uma massa crítica comercial cada vez crescente e infraestruturas portuárias adequadas, juntamente observando as necessidades de uma legislação e regulamentos adequados para a indústria. O Governo vai, contudo, trabalhar no desenvolvimento de uma política correta e coerente para o desenvolvimento da navegação de cabotagem. Nesta área, assim como nos acima referidos, privilegiamos as sinergias com o setor privado. É de referir que para esta área, como todas as outras, a segurança é um elemento fundamental a ter em consideração no desenvolvimento dessas políticas públicas, para o qual estamos a desenvolver um pacote que repare tudo o que é necessário e ponha-se na devida legislação. Minhas senhoras, meus senhores, o transporte público de passageiros, sobretudo nos grandes centros urbanos, é um serviço público essencial. Por isso, o nosso Governo dá a devida atenção. A atual situação de transporte público urbano, sobretudo nas grandes cidades, requer uma reestruturação profunda, o que já nos encontramos a fazer. Estamos preocupados e não queremos que os nossos compatriotas continuem a ser transportados de forma menos digna. Igualmente, o nosso Governo, e com as sinergias do setor privado, vão continuar a adquirir meios de transporte adequados para os grandes centros urbanos, e de referir que só nestes primeiros 3 meses já foram adquiridos 42 autocarros e distribuídos de um lote de 250 que esperamos recebê-los até ao final deste ano numa parceria público-privada. Contudo, é importante realçar que para o sucesso desta operação é necessário que se introduza também um modelo de gestão técnico-operacional e bilhética que garantam um elevado índice de operacionalidade dos meios do transporte. E é nessa perspectiva que, à luz do compromisso, está em processo a aquisição também de mais carruagens para o transporte de passageiros para as cidades de Maputo e Beira. Esperamos receber até o final deste semestre, do primeiro semestre, 30 carruagens e até o final do ano mais 30, das quais serão distribuídas entre Maputo e Beira, mas com prioridade para Maputo. Para permitir que a curto prazo os autocarros circulem com mais facilidades, sobretudo nas cidades de Maputo e Matola, o Governo está a trabalhar, juntamente com o município, na perspectiva de se criarem faixas adequadas para a circulação dos meios de transportes públicos. Para a solução de mobilidade dos transportes coletivos de passageiros está em curso e na fase conclusiva a elaboração do projeto executivo da primeira fase do projeto BRT para os autocarros da cidade de Maputo. E é nesta perspectiva, meus senhores e minhas senhoras, que gostaríamos de apresentar o nosso plano
Excelências, para terminar, quero agradecer a atenção dispensada e formular votos de muito bom trabalho. Muito obrigado.